Vamos seguir em frente para a nossa reportagem de capa? Vamos seguir em frente, é isso aí, porque olha, a gente sabe que o noticiário está cheio de informações sobre o drama das drogas e o combate ao tráfico feito normalmente de forma violenta e ineficaz. Hoje o Sem Rodeios vai abordar essa questão sob um outro ponto de vista, o de quem venceu essa batalha. Você vai conhecer dependentes químicos que passaram por tratamentos e conseguiram reequilibrar a vida e voltar ao convívio da família e dos amigos. Pois é, e alguns atualmente ajudam outras pessoas a superar o vício. Essa é a nossa reportagem de capa, olha só. Uma rotina onde o que não falta é tarefa. Pela manhã, avental, proteção na cabeça. O preparo da massa do pão caseiro exige atenção aos detalhes e também algum esforço físico. O resultado? Comunidade aqui, ó, que vai se alimentar com café da manhã, café da tarde. Como ninguém é de ferro, um tempinho para o lazer no tênis de mesa. Mas é na terapia com grupos de pessoas que buscam a saída para o vício que Rafael passa boa parte do dia. E um dia falaram pra mim que eu ia ter que mudar. Ou eu ia mudar, ou eu ia morrer usando. Né? E aí? E a minha escolha foi viver. Ele também é conselheiro, dá palestras sobre dependência química. A sua. Crack e álcool. Cocaína. Cerca de 246 milhões de pessoas, um pouco mais de 5% da população mundial, entre 15 e 64 anos de idade, usaram drogas ilícitas em 2013. Os números são do Relatório Mundial sobre Drogas. Só no Brasil, o índice é de mais ou menos 6 milhões de dependentes químicos, o equivalente a 3% da população. Pesquisas apontam que 1 a cada 100 mortes entre adultos no Brasil é causada pelo uso de drogas ilícitas. Quem vê o Rafael envolvido em tantas atividades não imagina o que foi a vida dele durante quase 2 décadas. Escuridão, um caminho que parecia não ter volta, o fundo do poço. Durante 18 anos ele foi dependente químico e para sair, além de precisar de ajuda, ele precisou também de aceitar ajuda. Foi o que ele fez. Eu falei pra minha mãe, eu preciso de ajuda, eu preciso que me interne. Um gato e uma cachorra. Esses são os únicos amigos das ruas que ainda estão com ele. Testemunharam os maus momentos de uma parte da vida que Rafael não esquece, mas não tem a menor vontade de voltar. Na minha vida nada dava certo, tudo dava errado, né? Tudo que eu conseguia eu perdia, né? Não consegui manter um emprego, não consegui manter uma família, eu não consegui manter um laço afetivo com a minha mãe. Rafael conta que para deixar as drogas, o apoio da família é fundamental. Se eu admito que sozinho eu não consigo, eu preciso de alguém, né? Só que assim, ó, as primeiras pessoas que sofrem com o meu uso é a família. As pessoas que eu mais manipulo dentro do meu uso é a família. Então, assim, a família precisa de um direcionamento para ajudar o dependente também. Fernanda tem apenas 12 anos e já escreveu uma página importante na vida da família. Foi dela a iniciativa para tirar a mãe, viciada em crack, das ruas e levar para uma clínica. Ela falou que ela gostou, só que ela não queria ficar lá. Aí eu falei pra minha tia, vamos fingir que a gente vai no banheiro e a gente vai embora. Aí eu falei, mãe, eu nem me despedi da minha mãe, né? Tipo, eu saí de lá péssima, mas eu saí com um objetivo, que era não desistir da minha mãe. Primeiro foi o álcool, bastante, e foi a cocaína, depois veio o crack. O crack que foi o meu fundo mesmo. Hoje, recuperada, Ana Paula trabalha como cuidadora de idosos e o melhor, leva uma vida normal, bem longe do vício. Eu digo que existe felicidade sem... Que a droga e o álcool não se diz nem felicidade, né? É só aquele momento, né, de euforia.
porque depois que passa vem a depressão, vem um monte de coisas. O caminho da recuperação foi longo, difícil e doloroso, tanto para Ana Paula quanto para Rafael. A recaída é sempre um fantasma que ronda o dia a dia de um ex-viciado. Futuro é eu ficar bem, viver bem com meus filhos. E viver um dia de cada vez. Como é que você se sente hoje? Livre. Livre. Hoje eu faço minhas escolhas. A força de vontade e a luta podem espantar o fantasma e trazer dias ainda mais felizes. Pois é, e para falar sobre esse assunto, né, reabilitação, a gente recebe aqui no estúdio a professora de medicina da USP, doutora Camila Magalhães Silveira. Doutora, muito obrigado. Doutora também é psiquiatra, pela sua participação. A gente ouviu o Rafael falando ali durante a reportagem, doutora, que é preciso querer. Eu queria saber da senhora qual é o primeiro passo para a recuperação, para a reabilitação de drogas. Tá bem. Eu achei até essa matéria bem interessante, porque ela ia assistir aos vídeos, porque ela nos dá a possibilidade de tirar o estigma de algumas situações que estão relacionadas à dependência química. A gente viu o número de usuários que tem no mundo, né? E quantos desses são dependentes, ou seja, 3%. A imensa maioria dos usuários, então, não são pessoas que têm a dependência química. Podem passar pelo uso, depois tem um contínuo entre o uso para o abuso, e se elas continuam usando uma parcela delas, pequena, mas todos os dias, em quantidade, em frequência grande quantidade, ela pode vir a desenvolver uma doença, sendo que a maior parte delas também tem uma grande genética ou fatores hereditários para desenvolver a dependência. Como identificar quem é, desculpe interrompê-la, doutora, quem é um usuário e quem é um dependente? Então, isso é super importante, porque assim, a imensa maioria de usuários é aquele que, na maior parte das vezes, faz um uso experimental ou esporádico. Então, aquela pessoa que muitas vezes não compra, ela adquire ou faz uso em situações sociais. Né? Ou o álcool, por exemplo, que a gente sabe que é considerado um beber moderado, aquela pessoa que bebe até uma dose de bebida alcoólica dia, sendo que uma dose é como se fosse ou uma lata de cerveja, ou uma taça de vinho de 140 ml, ou uma dose de destilado. Isso é uma dose. Ela faz todos os dias, mas não uma dose dessa, mas não, obviamente, sem que haja intervalos entre esse consumo. Isso é o usuário que a gente chama. O abusador, ou seja, o indivíduo que tem um diagnóstico de abuso, é aquele indivíduo que já tem algum tipo de problema recorrente por conta do consumo dele, seja pelo consumo de álcool ou de outras substâncias. Mas a gente sabe que o álcool, na imensa maioria, é a substância que as pessoas têm problema. E será dependente aquele indivíduo que tem problemas na esfera familiar, no trabalho, planeja usar só um pouco, mas não consegue, acaba usando em quantidades muito maiores do que ele planejava, gasta um tempo se recuperando grande, planeja usar só um pouco, mas quando viu já está usando em quantidades superiores, tem sintomas de abstinência na falta da substância, quer dizer, pode vir a tremer, passar mal, tem uma inquietação, ou sintomas de tolerância, quer dizer, está usando sempre doses maiores para obter o mesmo efeito de antes. Então você perguntou, quem vai para o tratamento? Essa pequena quantidade que é em torno de 3% e que passa a desenvolver problemas recorrentes por conta do uso da substância. Agora, nem todos precisam da internação que a gente viu ali. Tá. A internação é uma ferramenta muito rara no tratamento. Ela é usada em último caso? Em último caso, porque a grande maioria consegue se tratar em regime ambulatorial. As pessoas têm ainda um estigma, acham que o dependente químico, ele na sua maioria, não se recupera. Quer dizer, a recuperação da dependência química, ela é muito semelhante a outras doenças crônicas, por exemplo, diabetes, hipertensão, ou seja, 50% dos indivíduos que estão em tratamento para dependência química saem desse problema com sucesso, ou seja, mantém a abstinência na sua vida. Doutora, eu vou precisam permanecer em tratamento em modelos como esse para sair da abstinência. Certo. O Mauro quer fazer uma pergunta? Pois não, doutora, e o quanto a família é importante nesse tratamento, nesse processo? Para o dependente que está com sérios problemas relacionados ao uso da substância, a família é fundamental.
né? Porque o que acontece? Ele até citou na matéria que a família é quem ele mais manipula, né? Na verdade, não é só uma questão de manipulação, porque o usuário, ele que está passando por problema sério pelo uso da substância, ele sempre tem a crença que ele vai parar. Só que a família que assiste aquela situação, ela vê que ele tenta, não consegue, e ela muitas vezes adota atitudes erradas na tentativa de ajudar. Ou seja, eu vou com meu filho comprar, ou eu sou permissível para ele usar só um pouquinho aqui dentro de casa. Enfim, ela adota uma série de manejos, né, e manobras para que aquele indivíduo consiga sair, né, do vício. Mas muitas vezes a família precisa ser orientada, e muito bem orientada, para que ela consiga lidar com esse problema. Doutora, agora você falou de genética. Existem então pessoas que são mais suscetíveis ao vício? Sim. Hoje os estudos genéticos mostram que para desenvolver a dependência, a vulnerabilidade vai de 50% a 60%. Ou seja, a gente explica a dependência em metade dos casos pela grande vulnerabilidade que essa pessoa herdou, né? Então, filho de alcoolista tem que ficar atento, porque muitas vezes ele tem uma predisposição genética que faz com que ele beba muito e desenvolva a dependência num tempo menor que pessoas que não têm esse fator genético.